521. Este é o motivo pelo qual temos que buscar uma outra solução. Acreditamos na consciência do eu e naquilo que denominamos realidade. As realidades de um clima nórdico são de certa forma tão convincentes que nos sentimos bem melhor quando não as esquecemos. Para nós tem sentido ocupar-nos com a realidade. A consciência europeia do eu tende a engolir o inconsciente, e, isto não sendo possível, procuramos reprimi-la. Se é que compreendemos algo acerca do inconsciente, sabemos que ele não pode ser engolido. Sabemos também que não se trata simplesmente de reprimi-lo, uma vez que tivemos experiência de que o inconsciente é vida, a qual se volta contra nós se for reprimida, como ocorre nas neuroses. 522. Consciência e inconsciente não constituem uma totalidade, quando um é reprimido e prejudicado pelo outro. Se eles têm de combater-se, que se trate pelo menos de um combate honesto, com o mesmo direito de ambos os lados. Ambos são aspectos da vida. A consciência deveria defender sua razão e suas possibilidades de autoproteção, e a vida caótica do inconsciente também deveria ter a possibilidade de seguir o seu caminho, na medida em que o suportarmos. Isto significa combate aberto e colaboração aberta ao mesmo tempo. Assim deveria ser evidentemente a vida humana. É o velho jogo do martelo e da bigorna. O ferro que padece entre ambos é forjado num todo indestrutível, isto é, num indivíduo. 523. É aproximadamente a isso que denomino a processo de individuação. Como o nome sugere, trata-se de um processo ou percurso de desenvolvimento produzido pelo conflito de duas realidades anímicas fundamentais. Descrevi a problemática deste conflito em meu livro O Eu e o Inconsciente, pelo menos em seus traços essenciais. Parte muito especial e da maior importância, tanto prática quanto teoricamente, para a compreensão do decorrer do percurso e do embate do consciente e do inconsciente é a simbologia do processo. Minhas últimas investigações ocuparam-se principalmente com este tema. Para surpresa minha, constatei que a formação simbólica tem afinidades com representações alquímicas, principalmente no tocante ao assímbolo unificador A12, as quais produzem os paralelos mais significativos. Naturalmente, trata-se aqui de processos que nada significam nos estágios iniciais do tratamento psíquico. Casos difíceis, por outro lado, como transferências renitentes, desenvolvem estes símbolos. O seu conhecimento é de capital importância no seu tratamento, em especial quando se trata de pacientes cultos. 524. O modo pelo qual se obtém a harmonização de dados conscientes e inconscientes não pode ser indicado sob a forma de uma receita. Trata-se de um processo de vida irracional, que se expressa em determinados símbolos. Pode ser tarefa do médico acompanhar esse processo, ajudando-o da melhor maneira possível. Neste caso, o conhecimento dos símbolos é indispensável, pois é nestes que se dá a união de conteúdos conscientes e inconscientes. Da união emergem novas situações ou estados de consciência. Designei por isso a união dos opostos pelo termo a função transcendente A13. A meta de uma psicoterapia que não se contenta apenas com a cura dos sintomas é a de conduzir a personalidade em direção à totalidade. Estudo empírico do processo de individuação. A forma da grande vida segue totalmente o tão. O tão age nas coisas invisível e inapreensivelmente. Inapreensivelmente, invisivelmente nele estão as imagens. Inapreensivelmente, invisivelmente nele estão as coisas. Insondavelmente, obscura, nele está a semente. Esta semente é a verdade. Nela está a crença. Desde a origem até hoje não se pode prescindir de seu nome para compreender o nascimento de todas as coisas. E como posso saber que o nascimento de todas as coisas assim se deu? Através dele. Lao Tse, Tao Te Ching, C21. Tradução de Richard Wilhelm. 525. Na década de 1920 conheci nos Estados Unidos uma senhora de formação acadêmica, vamos chamá-la de Senhora X, que, durante 9 anos, estudará psicologia. Havia lido todas as obras mais recentes nesse campo. Em 1928, aos 55 anos, veio à Europa a fim de continuar seus estudos sob minha direção. Filha de um pai renomado, tinha múltiplos interesses, dispunha de uma cultura considerável e possuía uma mente vivaz.
Não era casada, mas vivia com o equivalente inconsciente do parceiro humano, o animus, aquela personificação de todo masculino em uma mulher, naquela ligação característica que encontramos em tantas mulheres formadas academicamente. Como acontece frequentemente, este seu desenvolvimento baseava-se em um complexo paterno positivo, isto é, ela era uma filha papa e por isso não tivera um bom relacionamento com sua mãe. Seu animus não a fazia aferrar-se a nenhuma convicção. Neste ponto sua inteligência natural a protegia, bem como uma notável prontidão de acatar a opinião de outras pessoas. Esta boa qualidade, rara em alguém presa ao animus, junto com uma experiência de vida difícil e inevitável, possibilitou-lhe reconhecer que havia atingido um limite, chegando a um estancamento, o que a fazia encarar a necessidade mais ou menos urgente de sair à procura de caminhos que pudessem levá-la adiante. Este era um dos motivos de sua viagem à Europa. A este acrescentou-se, não por acaso, uma outra razão. Ela era de origem escandinava, pelo lado materno. Uma vez que sua relação com a mãe era insatisfatória, já o dissemos, e ela mesma o reconhecia com clareza, pouco a pouco foi se formando o sentimento de que o seu lado feminino poderia ter tido um outro desenvolvimento se a relação com a mãe o tivesse favorecido. Sua decisão de viajar para a Europa tornou-a consciente de que assim voltava para suas próprias origens, colocando-a em vias de vivificar novamente um fragmento de sua infância ligado à mãe. Antes de chegar a Zurique, foi à Dinamarca, país de sua mãe. Ali, o que mais a impressionou foi a paisagem e, inesperadamente, veio-lhe o desejo de pintar motivos bucólicos. Até então não havia percebido em si tendências artísticas desse tipo, além do que carecia de estudos em matéria de desenho e pintura. Ela começou com a aquarela e seus modestos quadros de paisagem a enchiam de um contentamento estranho. A pintura, como me relatou, deu-lhe nova vida. Chegando a Zurique, continuou seus experimentos pictóricos, e no dia anterior à sua primeira vinda ao meu consultório, começou de novo a pintar um tema bucólico, desta vez de memória. Ocupada com este trabalho, uma fantasia interior irrompeu e viu-se enterrada da cintura para baixo numa rocha. Era uma praia cheia de blocos de pedra. No fundo via-se o mar. Ela sentiu-se presa e desamparada. De repente viu-me nas roupas de um feiticeiro medieval. Ela gritou, pedindo socorro, aproximei-me e toquei a rocha com a vara mágica. A pedra rompeu-se imediatamente e ela saiu de dentro inteira. Em vez de uma paisagem, ela pintou a imagem da fantasia e a trouxe para mim no dia seguinte. Quadro 1. 526. Como frequentemente acontece com os iniciantes e com os que não sabem desenhar, a representação pictórica causou-lhe muitas dificuldades. Em casos deste tipo, o inconsciente introduz clandestinamente, por assim dizer, no quadro as imagens que jazem sob a consciência. Foi assim que os grandes blocos de pedra não queriam aparecer no papel em sua forma verdadeira, mas assumiam formas inesperadas. As pedras tomavam o aspecto de ovos duros cortados em dois com a gema no meio. Outras eram como pirâmides pontiagudas. Numa destas ela estava encravada. Seu cabelo puxado para trás e o mar agitado ao fundo indicam que soprava um vento forte. 527. O quadro representa antes de mais nada seu estado de cativeiro, mas não ainda o ato da liberação. Era lá que ela se encontrava presa, no país da mãe. Psicologicamente, um tal estado significa uma prisão no inconsciente. A relação insatisfatória com a mãe deixará o resíduo de algo obscuro e necessitado de desenvolvimento. Na medida em que ela sucumbe à magia do país materno, buscando expressá-lo através da pintura, torna-se claro que ainda está presa pela metade na terra materna, isto é, que está parcialmente identificada com a mãe, ou melhor, com a região do corpo que contém o segredo da mãe, nunca trazido à tona.